Olá, amigos e amigas. Meu nome é Edmundo. Trabalho com a formação bíblica nas pequenas comunidades, pequenos grupos. Moro na cidade de Itatiba, estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar, nesse nosso vídeo, a sociedade no tempo de Jesus diante do Império Romano. E diante dessa situação nós vamos trabalhar o sistema de impostos, a formação da sociedade na Palestina a partir da economia, a formação da sociedade na Palestina a partir da descendência, vamos falar um pouco dos puros e impuros, e a hierarquia na Palestina no tempo de Jesus. Então, todo esse nosso tema que vai ser desenvolvido nesse vídeo. Falando do sistema de impostos, como que era na época, toda atividade comercial era controlada por um sistema de impostos. E esse sistema de impostos que vai se tornar insuportável no tempo de Herodes, que persiste no tempo de Jesus. Então, essa política fiscal faz que tanto o Estado judaico como o Estado romano se tornem monopolizadores da circulação das mercadorias, o que proporciona grandiosas arrecadações. Então, esses impostos são cobrados pelos publicanos, cuja profissão tornou-se sinônimo de roubo e assassinato. Há também taxas para se transportar mercadorias de uma cidade para outra e de um país para o outro. Todo o aparelho do Estado para controle de impostos está centralizado no templo. É nele que se faz a coleta de impostos, o intenso comércio no atendimento às necessidades dos peregrinos, por exemplo, os animais para o sacrifício, as ofertas, as lembrancinhas, além da administração do tesouro do Estado. Então, o povo ele tem que submeter a outra exploração, que é a exploração do Império Romano. Este cobra uma série de impostos. O tributo, que era um imposto pessoal sobre as terras, uma contribuição anual, que era para o sustento dos soldados romanos que ocupavam a Palestina, e também um imposto sobre a venda dos produtos. Então nós temos aí várias situações de cobrança de impostos. Isso nos mostra que nós não mudamos muito nos nossos dias de hoje. Nós vivemos aí uma pandemia, e nessa pandemia há maiores taxas de impostos aí, IPTU e outros impostos, IPVA, que a gente paga, não mudou em nada. E como que era a formação da sociedade palestinense a partir da economia? Então nós vamos fazer algumas análises de alguns grupos sociais. Nós podemos falar resumidamente em classe alta, classe média, classe pobre e os marginalizados, que eram sem classe. A classe alta ela era formada pelos grandes proprietários de terra, de rebanhos, pelos grandes comerciantes, pela elite estatal, que era a família e o alto clero. Embora sob uma fachada nacionalista, eles estavam perfeitamente integrados no sistema de dominação romana. Por isso, eles mantinham seus privilégios, seus interesses. Então foram eles que se empenharam na condenação e na morte de Jesus. Já a classe média, ela era composta por pequenos proprietários agrícolas, pequenos artesãos, pelos profissionais independentes, os comerciantes, os cobradores de impostos, os burocratas do segundo escalão e o baixo clero. Os mestres e os escribas e fariseus em geral, eles pertenciam a esse grupo. Também eles não viam com bons olhos a atuação de Jesus. A classe pobre, ela consistia de assalariados, meieiros, pastores, empregados de fábricas artesanais, funcionários do baixo escalão no templo ou na corte, os rachadores de lenha, os carregadores de água e assim por diante. Havia vários outros grupos aí. Por fim, existia também naquela época uma grande massa de marginalizados, como existe ainda hoje, que eram os mendigos, os escravos, os bandidos, os desempregados, os leprosos, os doentes mentais
os endividados e as prostitutas. Então, diante desse quadro, a gente vê um quadro bastante obscuro aí na formação da sociedade da Palestina a partir da economia. Agora, a partir da descendência, nós vamos ver uma grande disparidade econômica e que tinha uma justificativa natural, porque era baseado na legitimidade de origem familiar. E tal origem ela poderia ser classificada em 3 tipos. Primeiro, da família de origem legítima. Segundo, da família de origem legítima com mancha leve. E terceiro, da família de origem legítima, mas com mancha grave. A família de origem legítima é delas que provinham os sacerdotes, que deveriam estar em contato contínuo com a pureza do templo. E um fato interessante aqui, somente as moças dessas famílias poderiam se casar com sacerdotes. Então esse grupo era encontrado tanto na classe alta como na classe média. A família de origem legítima, mas com mancha leve, eram os descendentes ilegítimos dos sacerdotes. Eles trabalhavam em ofício desprezível, eram os escravos judeus, escravos pagãos, os libertos ou os convertidos. E estes podiam casar-se com judeus de origem legítima e com levitas. Mas muitas vezes significava uma descida na escala social para quem se casasse com eles. E a família de origem legítima, mas com mancha grave, então esses eram os bastardos, os escravos pagãos, os filhos de pai desconhecido, os samaritanos, os eunucos, sem possibilidade nenhuma de ascensão social, né? Porque essas pessoas eram totalmente marginalizadas, eram odiadas ou, no máximo, eram toleradas dentro da sociedade. Então, a gente vê uma situação aí bastante complicada, né? Se a gente olhar um pouco a nossa realidade de hoje, a gente vai perceber que pouca coisa mudou. Próximo assunto, os puros e os impuros. Aqui nós temos um modo de olhar os grupos sociais da sociedade palestinense naquele tempo. Porque além das divisões por classe e descendência, nós temos outra prática de divisão e marginalização, que era a lei do puro e do impuro. Então esse é um fator religioso que, aliado aos demais, sacralizam as diferenças entre pessoas e justificam o poder de alguns poucos sobre a maioria. Então, o sistema religioso do puro e do impuro, ele se baseava no grau de proximidade de alguém com Deus. Então, envolvendo questões de raça, de gênero, de descendência, a profissão, além de algumas prescrições que para praticamente todos os momentos da vida. Então voltamos lá. Então o sistema religioso do puro e do impuro se baseava no grau de proximidade de alguém com Deus, né? Então essa proximidade de alguém com Deus era como que era questionado para saber se você pertencia ao grupo do puro ou do impuro. E a pureza, ela estava relacionada com o grau de acesso que cada um podia ter em relação aos santos dos santos, que era a morada do Deus lá no templo de Jerusalém. Então nós temos aqui um pequeno esquema, né? Você aí na sua casa, você ouvir, depois você pode anotar. O templo, o santuário, os santos dos santos, o santo, o vestíbulo, o pátio do sacerdote, o pátio dos homens, pátio das mulheres, pátio dos pagãos, Jerusalém, a Palestina, a Judéia, a Samaria, a Galiléia e outras nações. Como que era a hierarquia na Palestina do tempo de Jesus? Nós podemos ver aqui como que era essa divisão da hierarquia da igreja na Palestina do tempo de Jesus. Primeiro, eram os santos dos santos. Esse era o recinto mais sagrado, que era fechado por uma cortina, onde só entravam os sumos sacerdotes
uma vez por ano. Então esse era considerado o lugar sagrado da presença de Deus. Depois, número 2, o santo. Era o lugar onde ficava a mesa com os 12 pães consagrados, que simbolizavam o povo de Israel diante de Deus. O candelabro de 7 braços, o altar do incenso, e só os sacerdotes podiam entrar nesse espaço. Pois vem o vestíbulo, número 3. Sala de entrada que separa o santuário, ou seja, o templo propriamente dito, dos pátios. Essas 3 partes, elas são cobertas e eram ricamente ornamentadas. Depois nós temos pátios a céu aberto ao redor do santuário, onde eram realizadas as cerimônias e as festas. No número 4, a gente tem o pátio dos sacerdotes. É nele onde estava instalado o altar do sacrifício, que era separado por uma mureta com alguns degraus do pátio dos homens israelitas. No número 5, nós temos o pátio dos homens. É o local onde os leigos ficavam. Era até onde Jesus poderia chegar. Então, Jesus não podia ultrapassar. Primeiro porque ele não era sacerdote, era um leigo. E era separado por uma mureta e também era separado com o pátio das mulheres, que é o número 6, o pátio das mulheres. Nesse local, elas deviam ficar em um lugar mais distante do recinto sagrado do santuário. Essa separação e distância, elas revelavam o lugar secundário que elas ocupavam na sociedade. Então, os homens não podiam ser vistos falando com uma mulher. E um fato interessante aqui, Jesus não só conversa, mas se deixa tocar por mulheres. E também por aquelas que eram consideradas impuras. Ele se deixa tocar pelas prostitutas, pelos doentes. Além disso, ele sempre se fazia acompanhar por um grupo de mulheres. No número 7, que é o pátio dos pagãos, nele qualquer pessoa podia entrar. Então, havia um muro que separava esse pátio das mulheres, mas nesse pátio se liam avisos proibindo a qualquer pagão ultrapassar esse espaço. Se a pessoa o fizesse, poderia ser morto. E o templo, ele repetia de forma clara a separação e também aí a distinção dos grupos sociais. Lembra que nós falamos dos grupos dos puros, dos impuros? E aí Jerusalém era o centro do mundo, onde ficava o templo, e era o único lugar onde se podia prestar um culto, esse culto verdadeiro a Deus. Ao redor do templo temos Jerusalém, uma cidade santa, onde eram celebradas as grandes festas religiosas. E aí vem a Palestina. Ao redor de Jerusalém, temos a Palestina, a Terra Santa, a Terra Prometida, que devia pertencer unicamente aos verdadeiros adoradores de Javé. Dos territórios palestinenses, o mais próximo é a Judéia. E o mais afastado ficava a região da Samaria, que era habitada pelos samaritanos. A gente já viu totalmente que eram considerados não totalmente puros. Depois vinha a Galileia, no limite da pureza, pois sua vizinha no território das nações pagãs. E aí temos outras nações que aparecem, né? Por fim, temos as nações estrangeiras, essas eram consideradas totalmente impuras. E o sistema do puro e do impuro, ele servia não só para orientar dentro do mundo, mas também na sociedade. Então, todo o esquema anterior nos faz perceber uma pirâmide social bem determinada. Preste atenção se essa pirâmide ela mudou nos nossos tempos. Vou estar passando para vocês essa pirâmide. Então, a pirâmide tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, os observantes da lei, o povo da terra e os pagãos. Se a gente olhar essa hierarquia da nossa igreja do dia de hoje, nós vamos ver, nós temos lá o Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, os sacerdotes, os
diáconos, seminarista e depois o povão. Então essa é a comparação da hierarquia olhando lá na época da Palestina e olhando para os nossos dias de hoje. O sumo sacerdote era a autoridade máxima religiosa, né? Por que era considerado a autoridade máxima religiosa? Porque ele estava mais perto de Deus. Os sacerdotes estavam divididos entre o alto e o baixo clero. Quando a gente fala do alto e do baixo clero, a gente vê muito aí também nas questões políticas. Tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado, com o baixo e o alto clero. Nós já tivemos aí um momento de uma eleição para a presidência da Câmara de alguém que era do baixo clero. E a gente sabe aí o que deu, é só você relembrar um pouco a história. A elite sacerdotal, ela morava em Jerusalém e ela participava ativamente dos ofícios religiosos e também nas festas. Os sacerdotes de segunda categoria, eles ajudavam na matança de animais, né, para os sacrifícios e residiam na maioria na cidade do interior. Os levitas cuidavam das roupas do sacerdote, da água para a purificação e também eram porteiros e cantores. Observantes da lei eram leigos que procuravam executar todas as normas aí propostas, né, para se conservarem puros. E essas leis que atingiam todas as atividades cotidianas, e entre eles nós encontramos os fariseus. Porque os fariseus eles faziam da observância dessas leis o ponto fundamental para se relacionar com Deus. E o povo da terra. Essa é uma expressão que nesse tempo designava todos os habitantes judeus da Palestina, considerados puros e até aqueles que eram considerados malditos. Então, os fariseus eles vão dizer que esse grupo que retarda a chegada do reino de Deus, pois eles não vivem todas as leis da pureza. Jesus, ao contrário, porque Jesus afirma que o reino pertence aos pobres e aos excluídos. É só a gente ver as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, a gente vai perceber como que Jesus fala dessa pertença do reino de Deus aos pobres e aos excluídos. E o povo da terra era um povo formado por analfabetos. Por quê? Porque eles não podiam estudar as leis para observá-las. Também os que contraíam doenças impuras. Aí a gente entra na questão dos leprosos. A gente que exercia profissão, né, que era considerada não digna e impura. Porque essas profissões, por serem sujas, baseadas na fraude, ou reservadas às mulheres. Diversas vezes foram redigidas algumas listas dessas profissões. Numa delas temos o seguinte caso em ordem crescente de impureza. Presta bem atenção nesse detalhe. O tropeiro, o cameleiro, o marujo, o carreteiro, o pastor, o lojista, o médico, o açougueiro, o coletor de excremento de cães, o fundidor de cobre, o curtidor de peles, os olveiros e os fabricantes de crivos, o acendador de linho, o cortador de pedras para moinho, o mascate, o tecelão, o barbeiro, o lavadeiro, o sangrador, o encarregado de banhos, o jogador de dados, o agiota, coletor de impostos e o publicano. Então, essas eram algumas profissões que eram consideradas na ordem crescente de impureza. Nós poderíamos aí ainda acrescentar a essa lista outras profissões que eram muito depreciativas na época, como a prostituta, o feirante e o pescador. Os pagãos não circuncidados eram considerados como gente que não tinha salvação. Por quê? Porque eles estavam muito distantes de Deus. Então, a única saída seriam eles se converterem ao judaísmo. Então, a lei do puro e do impuro, em resumo, é uma permissão ou não de participar do direito de ser povo de Deus. É importante também notar que os puros, na grande maioria, eles se identificavam com aqueles que tinham mais poder econômico. Dessa maneira,
formava-se um círculo vicioso para os pobres. Por quê? Não podiam ter vida econômica melhor porque não eram totalmente puros e não podiam ser mais puros porque não tinham possibilidade econômica. Então, nós os pobres, né, nessa situação, estamos aí dentro desse grupo. Então, para fechar esse nosso assunto do dia de hoje, nós vamos colocar 3 perguntas aí para a gente poder aprofundar o assunto. Se você puder e quiser, achar que deve perguntar, você pode fazer essa pergunta no meu WhatsApp. 11 97376 7519. E dentro do possível nós vamos responder as perguntas. Mas também você pode dar a sua opinião sobre essa pergunta. Como vemos a hierarquia da nossa igreja nos dias de hoje? Em nossa comunidade, de que forma é exercido o poder ou o serviço? Quais são os grupos, movimentos em nossa comunidade que defendem a vida? Então vou repetir as perguntas para que você possa ter. Como vemos a hierarquia da nossa igreja nos dias de hoje? Em nossa comunidade, de que forma é exercido o poder ou o serviço? E quais são os grupos, movimentos em nossa comunidade que defendem a vida? Se você quiser fazer as perguntas, o seu questionamento, facilitar também por e-mail, você pode me enviar o seu questionamento edmundo.sebes@gmail.com. No próximo vídeo, então, nós vamos ver como que era o poder político e religioso na Palestina, a partir do Império Romano, a partir dos judeus, a partir dos saduceus, dos herodianos, dos doutores da lei, dos fariseus e também dos zelotas, dos essênios, que eram os grandes, e depois o último grupo, que era o povo da terra e Jesus. Então espero aí ter contribuído um pouco aí com vocês nessa mensagem da sociedade no tempo de Jesus, a partir do Império Romano e a partir da Palestina. Um bom dia e uma ótima semana a todos.